Daqui a pouco eu vou ler, viu, Adriano, a sua pergunta aqui para o entrevistado, para o próximo entrevistado. A gente traz aqui as informações. Mas vamos lá, que agora nosso assunto é segurança digital e a gente está recebendo aqui, quero agradecer já de antemão o Thiago Cabral, ele que é especialista em segurança digital. Thiago, mais uma vez, muito bem-vindo e obrigado pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. Bom dia, André, tudo bom? Um prazer estar aqui, uma honra estar batendo esse papo aqui contigo. Tiago, a gente trouxe já na abertura do programa, né, números que mostram a preocupação, né, do setor e que a gente também deve ter com relação a isso, trazendo os números aqui de que na América Latina foram registrados 5.000 ataques por dia desde o início da pandemia. E o Brasil lidera a lista com o maior número de dados vazados e cybercrimes da região. Agora o Brasil lidera essa lista com o maior número de dados vazados pela própria dimensão territorial, quantidade populacional, ou por aqui falta um pouco de segurança digital com relação aos demais países? Então, André, eu acredito que seja um pouco dos dois, né? Obviamente, comparado aos outros países da América Latina, o volume de pessoas e o volume de dados pessoais que tem aqui no Brasil é gigantesco, então automaticamente já se posiciona à frente de outros países nesse sentido, mas só isso não seria o suficiente, não justificaria. Realmente, um dos principais problemas é uma questão da cultura em segurança da informação, que infelizmente ainda é deficiente aqui no Brasil, até investimento das empresas em tecnologia para impedir que esses vazamentos aconteçam e, né, acrescentem, forneça dados de vazamentos para aumentar essa estatística. Um outro dia eu fui numa loja comprar perfume, é impressionante. Eu só queria comprar um perfume. E aí a pessoa chega e fala, o seu CPF. Eu falo, não, mas eu só quero comprar um perfume. Ela, não, mas é que o CPF eu entro aqui, você consegue um desconto. Não, mas eu só quero comprar o perfume. Quanto vai ser o desconto? Era pouquíssima coisa lá. Eu sei que eu tinha que dar o CPF, eu tinha que dar o CEP. Começa a passar um monte de informações, porque eu só queria comprar um perfume. Falei, mas que ponto que a gente está chegando, né? Vontade de falar, não, obrigado, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, em muitos lugares que a gente vai, a pessoa começa a perguntar e querer saber várias informações, e-mail, né? Nesse lugar também pediu e-mail. Falei, não quero cadastro nenhum. E aí ela cadastra no banco da empresa e quando a gente fala de segurança digital, não é só relativo a essa segurança do nosso smartphone que a pessoa pode, né, a gente pode sofrer um ataque, mas com relação a esse banco de dados que as empresas criam. Perfeitamente, André. Você foi no ponto certo que muita gente confunde, né? Quando a gente fala de vazamento de dados, obviamente tem algumas iniciativas, algumas ações que a gente pode fazer individualmente para minimizar a probabilidade desses dados vazarem, mas na perspectiva dessa estatística, desse volume gigantesco, a gente não está falando de vazamento, porque vazamento, né, normalmente vem com uma ação de um ataque hacker, né, de alguém intencionado que vai ali e que sequestra, rouba aqueles dados. E quando você está falando de fraudes, de hackers mal intencionados que querem ter acesso a esses dados, eles não vão sair invadindo smartphone por smartphone. Imagina o nível de trabalho, né, o esforço e dedicação do hacker para, né, a gente ver o grande vazamento que teve no ano passado, que reflete até hoje, né, que foi no auge ali da pandemia, no início de 2021, onde teve mais de 223 milhões de dados vazados de CPFs aqui no Brasil. Imagina o hacker invadindo celular por celular, dá muito trabalho, né? Então, para ele é muito mais fácil acessar grandes bancos de dados que armazenam essas informações. Então, é exatamente nessa linha que você falou, André. Esses vazamentos, eles são causados pelo acesso, pela invasão desses bancos de dados, que são dessas empresas que coletam esses dados e armazenam esses dados. Por isso, a gente tem que começar a se preocupar muito, e essa é uma das principais dicas aí, de quando você for fornecer esses dados, se realmente tem aquela necessidade, se tem aquela justificativa, se precisa ter todo aquele montante de dados, né? Que nem você falou, se for comprar um perfume, teve que dar e-mail, CPF, precisa de tudo aquilo para aquela operação, justifica, e você, como titular, dono dos dados, você tem o direito a se negar a fornecer esses dados, até tem a Lei Geral de Proteção de Dados que complementa isso.
Até com relação a isso que eu iria já te perguntar. Recentemente a gente teve essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aprovada aqui no país. Isso foi um grande salto para essa proteção, ainda está aquém. O que ela rege e o que faltam para as empresas realmente protegerem num grau maior aí, de ataques? Não, perfeito. Exatamente, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor, né? Ela foi aprovada em 2018, entrou em vigor no final de 2020, então ela já está rodando, né? Desde o ano passado. E a questão principal ela foi baseada em cima da GDPR, que é a Lei Europeia de Privacidade de Dados. Ela é uma lei que defende o titular, que é a pessoa física, é a sociedade em geral, né, é a gente individualmente, é uma lei voltada para a pessoa física, não é uma lei voltada para as empresas, ela é para proteger o titular, que somos nós que fornecemos nossos dados para essas empresas, para esses órgãos públicos. Para proteger a pessoa física, ela cria regras para a pessoa jurídica e para os órgãos públicos. Então, ela tem diversas exigências que as empresas ou órgãos governamentais eles têm que seguir quando eles forem fazer o tratamento desses dados pessoais. Então, a partir do momento que uma empresa ela coleta essa informação de você, ela tem que seguir essas regras que a lei impõe. Isso é importantíssimo, essa lei realmente veio para amenizar esse problema gigantesco, crítico que a gente tem de vazamento de dados, com inúmeros golpes, né? Hoje é muito comum, infelizmente, você ter fraudes de cartões clonados, você ter, né, golpes que direcionam para você via WhatsApp, né? Eu acho que o nosso ouvinte que está ouvindo hoje provavelmente já sofreu por algum golpe como esse, uma tentativa desse golpe pelo menos, ou conhece alguém que sofreu, seja por WhatsApp, seja por SMS, seja um e-mail marketing, né, que vem com uma informação se passando por o seu banco, que isso daí na área de segurança é chamado de engenharia social. Então, assim, essa lei veio justamente para minimizar isso, criando regras para essas empresas seguirem e evitar esse vazamento de dados. Então, essa coleta do dado do seu perfume, ela tem que estar dentro de uma justificativa pela lei. Existem bases legais que as empresas têm que seguir, que justifiquem o porquê que ela está fazendo isso. Por uma venda de perfume, né, a gente já deduz que não se justifica. Então, pode ser que essa lojinha aí de perfume já não esteja adequada, não esteja seguindo os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lei é muito boa. O que falta, André, né, respondendo aí, concluindo a resposta da sua pergunta, é a aplicação na prática, né? É a fiscalização e a punição para as empresas que não estão cumprindo. Isso a lei já entrou em vigor, já faz praticamente quase 2 anos, e infelizmente essa prática, essas punições ainda não estão, já teve alguma coisinha, mas ainda estão muito aquém do que deveria. Em vários casos, quando você trata a respeito dessa lei, os nossos ouvintes acho que vão recordar agora, em muitos casos, quando a gente acessa algum site, que faz tempo que a gente não acessa tal, ele está aparecendo lá, né, as novas regras e determinações, a gente tem que dar aquele aceite com relação ao fornecimento de informações pessoais. Exatamente, exatamente. Isso entra numa base legal da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma base que justifica a utilização desses dados pessoais, chamada consentimento. Então, eles pedem autorização para o titular, né, para a gente, quando está acessando esse site, ou quando baixa um aplicativo de smartphones, né, os nossos ouvintes devem ter reparado bastante também, que agora todos os aplicativos que você tem no seu celular, que você fornece seus dados, seus e-mails, né, para fazer um login de acesso, alguma coisa do tipo, está aparecendo aquela mensagem, você autorizando ou não a empresa a rastrear os seus dados, que os dados que são rastreados no seu smartphone também são considerados dados pessoais. Então, é uma base legal justificada pela lei do consentimento, onde ele pede autorização para o titular para a utilização daquele dado, de acordo com um fim específico. O único problema é que, assim, isso é legal, né? Assim, a partir do momento que a gente está ciente, a gente está autorizando, a gente dá a liberdade para a empresa utilizar o dado, então a gente está ciente que aquele dado está sendo utilizado daquela forma, mas é justamente a fiscalização que é o porém, né? Você autoriza ele utilizar aquele dado de acordo com aquele fim que você está utilizando. Então, por exemplo, né, na lojinha de perfume, ela poderia justificar que ela queria aqueles seus dados para te mandar e-mails promocionais, às vezes com desconto, ou para você participar de determinado sorteio, e você autoriza ou não, né, de fornecer aquele dado. E você não autorizar não deve impedir você de comprar o perfume, né? São coisas distintas. Mas a partir do momento que você autoriza, a empresa ela tem que garantir que aquele dado será utilizado exclusivamente para aquele fim.
ou para te gerar um desconto, ou para um sorteio. A partir do momento que ela utiliza esse dado para um vendedor te ligar oferecendo outros produtos, ou ela, né, fornece esse dado para uma outra empresa terceira te ligar te oferecendo outro serviço, aí ela está indo totalmente fora da lei. E isso que tem que ser fiscalizado. Agora há pouco você disse, né, bastante interessante, que você citou essa questão. A pessoa mal intencionada dá muito trabalho ela ficar entrando, digamos assim, a varejo, um por um de smartphone, né? Ele vai lá logo no atacado buscar aquela quantidade expressiva de dados pessoais de uma empresa que tem o cadastro de todo mundo. Mas para o nosso ouvinte, né? Para o nosso ouvinte, para a gente assim, quando a gente sofre um ataque, uma clonagem, algo nesse sentido do nosso smartphone, hoje em dia a gente perde o chão praticamente. Tem gente que se desespera, a gente recebe aqueles comunicados no Instagram, Facebook, gente, clonaram e tudo mais. Quais as dicas que você pode passar para a gente para se atentar e melhorar a segurança mesmo no uso do nosso aparelho, seja com um antivírus ou mesmo com medidas que a gente possa tomar para evitar problemas com relação à segurança digital aí a varejo, usando a palavra que você usou? Não, tranquilo. Não, sem dúvida. Como eu falei, os hackers normalmente focam nesses grandes bancos de dados, porém quem, né, autorizou e forneceu esses dados para essas empresas acaba sendo o usuário. Então, realmente, a gente tem que seguir algumas boas práticas, algumas dicas, né, para evitar isso de acontecer, né? Então, assim, existem sim diversas ações que a gente pode tomar. Eu vou dar algumas dicas aqui principais, tá? A primeira delas é justamente desconfie, tá? Então, tome muito cuidado quando você for fornecer seus dados pessoais para baixar um aplicativo, para acessar determinada informação, para acessar um site na internet, para fazer o download de algo. Tome muito cuidado, entenda que esse seu dado pessoal é algo realmente valioso, tanto para você quanto para os hackers, né? E automaticamente, com essas informações, pessoas mal intencionadas podem aplicar golpes. Então, por isso, você tem que ser bem criterioso quando você for fornecer seus dados. Então, assim, em questões de aplicativos do dia a dia, as grandes redes sociais, os bancos que você utiliza para fazer transações, essas empresas de grande porte, na teoria, né, de acordo com a lei, elas têm que seguir padrões, exigências de segurança da informação bem rígidos, né? Então, elas são, na teoria, mais confiáveis. Por mais que, né, a gente sabe que, infelizmente, existem diversos vazamentos de órgãos públicos, de empresas privadas. Hoje, recentemente, né, teve toda semana, todo mês praticamente, tem informações de grandes empresas aí que teve vazamento de dados, mas essas empresas, na teoria, são mais confiáveis. Agora, tomem cuidado com empresas desconhecidas. Quando você vai baixar um aplicativo de um joguinho do seu celular, às vezes um joguinho que não é tão conhecido, procura na App Store ou no Android lá, né? Se realmente aquele aplicativo está bem recomendado, se bastante pessoas também fizeram o download dele. Se for um aplicativo meio que desconhecido, suspeite, tome cuidado. Então, quando for baixar algum conteúdo da internet, tome cuidado quando pede esses dados pessoais, evite. Principalmente, né, se você vai baixar um filme pirata na internet, obviamente, quando você for fornecer os seus dados ali, filme pirata já é contra a lei. A pessoa que receber esses seus dados, a tendência dela utilizar isso para fazer um golpe, uma fraude, também é muito grande. Então, desconfie, tá? Hoje em dia tem muitos golpes, esses por e-mail, por WhatsApp, por SMS. Então, desconfie bastante, né? Às vezes a pessoa se passa, que é o que eu falei por engenharia social, justamente a pessoa se passa por uma instituição confiável. Então, às vezes, ele entra em contato como se fosse o seu gerente do banco no WhatsApp, ele entra em contato com você como se fosse de um grande portal de compra, lojas americanas, alguma coisa do tipo. Então, tome bastante cuidado. Confira aquela informação, não saia fornecendo seus dados sem ter certeza que é uma empresa confiável. Por via das dúvidas, entre em contato num site, dê uma ligada, desconfie. Acho que essa é a principal dica inicial que eu posso te dar. Agora tem algumas dicasinhas mais técnicas, pontuais, que também são importantes. Tome muito cuidado com as suas senhas. Crie senhas fortes, né? Por mais que a gente repita, seja algo, né, já manjado, tem gente que ainda coloca a data de nascimento do filho como senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Isso não pode acontecer, aí você está facilitando a vida dos golpistas, né? Então, crie senhas fortes, e agora tem um recurso que você pode usar praticamente todos os aplicativos aí do seu smartphone, que é a dupla autenticação, que além da sua senha tradicional, você cria uma segunda senha, que essa segunda senha ele solicita no momento que você faz o acesso, que você faz o login, ela pede uma senha que eles te enviam ou por SMS ou no WhatsApp.
Então, além da sua senha tradicional, ele cria uma segunda senha ali momentânea. Então, isso já evita diversas fraudes, né? Então, além de você ter a senha decorada, você vai ter que estar com o seu smartphone em mãos para poder confirmar essa senha. É uma senha temporária. Isso evita também, de forma bem drástica ali, aumenta muito o nível de segurança, evitando, assim, que você tenha o risco de ter os seus dados vazados. Acho que essas 3 dicas aí são bem legais, além de você utilizar um antivírus. No seu celular também precisa utilizar antivírus, independente se é Apple ou Android. Tenta baixar um antivírus de confiança aí, conhecido no mercado, nas lojinhas de aplicativos. Tem alguns gratuitos que já vão te ajudar bastante a aumentar esse nível de segurança do seu smartphone. Quero agradecer ao Thiago Cabral aí por essas informações aí tão importantes, especialista em segurança digital. Thiago, mais uma vez, muito obrigado por atender a CBN Campinas e uma excelente semana para você. Ok, isso, André. Pode contar comigo aí. Boa tarde, bom trabalho para você. Boa tarde para todos os ouvintes aí. Obrigado, Thiago. Agora 10h33.